pessoal, vamos lá então para a aula sobre refração luminosa, outro assunto do teu vestibular, muito importante. Essa mudança na velocidade da luz, quando ela muda o meio de propagação, bem bonita a figura onde nós estamos aqui vendo a luz branca passando através de um sistema óptico, né? E aí então sofrendo a famosa refração. Tá legal? Vamos de imediato então observar este fenômeno aqui na lousa. Então começo contigo, como sempre, definindo. Quero que tu anote aí o que vem a ser a refração da luz, tá? Mudança na velocidade, né, desta luz, desse feixe luminoso, quando ela muda o meio de propagação, tá certo? Quando ela passa de um meio para outro. Então, sublinha isso aí, tá? A luz vai mudar a sua velocidade quando ela passa de um meio para outro, tá? Nós vamos trabalhar aqui, galera, com a refração em um chamado dióptro plano. Não te assusta, a palavra pode ser um tanto quanto complexa, mas é bem tranquilo. O que vem a ser um dióptro, né? Então esse dióptro vai ser um sistema que a gente vai ter dois meios, homogêneos e transparentes, para analisar justamente a mudança no meio de propagação, tá legal? E eles vão estar separados por uma superfície plana, como, por exemplo, o mais clássico chavão de prova, que é o ar e a água. A luz passando do ar para a água ou passando da água para o ar, tá? Isso vai constituir o que a gente chama de dióptro plano. Beleza? Tranquilo? Até coloquei para ti aqui uma situação, né? Olha que interessante, o observador aqui, ele está situado em um outro meio, né, observando esse objeto, né? Ele vê o objeto numa posição diferente da posição real, né? Ele vê uma imagem que é, portanto, dita conjugada pelo dióptro em função do que, galera? Dessa mudança na velocidade que a luz vai sofrer, a chamada refração luminosa. Olha a clássica questão de prova, né? O olho ali, o observador, né? E ele então está no ar e aqui embaixo a água. Tu vê aqui, ó, o conceito de dióptro bem claro aqui, né? Um sistema formado por dois meios homogêneos. Ar é homogêneo, a água transparentes, onde a luz consegue se propagar tranquilamente, tá? E aí, olha que interessante, a posição real do peixinho está lá embaixo, mas a imagem conjugada pelo dióptro está um pouco mais acima. Portanto, o porquê deste fenômeno, muitas vezes em prova é perguntado, aqui está a explicação, por causa da refração luminosa. Show? Bacana, né? Uma introdução aí bem tranquila, bem de boa para que tu possa entender o fenômeno e a gente então avançar aí nessas questões, tá? Então dessa tela aqui, a ideia é o conceito, sem sombra de dúvida, mudança da velocidade quando a luz muda o meio de propagação, o conceito de dióptro, tá? E essa questão aqui, né, dessa imagem conjugada pelo dióptro. Adiante vamos? Beleza? Então, existe um conceito aqui muitíssimo especial, que é o conceito sobre o índice de refração absoluto, galera, que nós vamos chamar de N, tá legal? O nosso famoso N. Mas o que é o índice de refração absoluto? O índice de refração absoluto, pessoal, ele é uma razão, ele é uma divisão. De quem? Por quem? Ele é uma divisão entre duas velocidades. Essa velocidade aqui, que eu quero que tu anote aí, ela é a velocidade da luz. Aonde? No vácuo, né? Aquele valor constante que nós vamos trabalhar, sempre 3×10⁵ km por segundo, ou 3×10⁸ metros por segundo,
e este V aqui, que é a minha velocidade da luz, né? Nós estamos trabalhando com a luz no meio considerado, no meio em questão, tá? No meio considerado. Então, quer dizer, pessoal, o que eu faço? Quando eu efetuo essa divisão, eu obtenho um número, tá? Isso aqui, claro, né? Fisicamente é um tanto quanto abstrato de nós visualizarmos, mas quando eu faço essa razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz em um meio qualquer, pode ser vidro, pode ser acrílico, pode ser água, né? Eu obtenho um número e este número, pessoal, este número é o índice de refração absoluto, tá bom? É uma propriedade, olha aqui que interessante que eu gostaria que tu sublinhasse, uma propriedade óptica do meio. Isso eu quero que tu sublinhe, por favor, aí no teu material, tá legal? Então, não te preocupa, esse meio, se for o ar, vai ter um índice de refração, se for a água, vai ter um índice de refração, se for um determinado vidro, vai ter um índice de refração, tá? E este índice de refração, essa propriedade do meio, galera, que é, aliás, adimensional, né? Ó, N é uma grandeza adimensional, por quê? Porque eu vou dividir aqui, né, o meu metro por segundo com este metro por segundo e vai me dar um N sem unidade, tá? E aí, olha só, para meios materiais, né, onde você vai ter ali, veja bem que interessante, para meios materiais ali, onde você vai ter ali, ó, o C maior do que o V, nós vamos ter um N maior do que 1, tá? Então, este valor, ele é sempre maior do que este valor. Aliás, nada pode superar a velocidade da luz, né, galera? Então, nós vamos ter sempre o N maior do que 1. Se nós pegarmos um meio material, vamos supor aí, vamos pegar o vidro, né? Então, como no vidro o C é maior que o V, o índice de refração do vidro vai ser um índice maior do que 1, tá? Ó, eu preciso que tu leve pronto o índice de refração do vácuo, que é N igual a 1, e o índice de refração do ar, que é N aproximadamente igual a 1. Show? Bacana? Tranquilo? Então, muito importante, olha aqui, se ele te disser o que vem a ser o índice de refração numa prova, propriedade óptica do meio. Como que eu obtenho esse valor? C dividido por V. Show de bola? Bacaninha? E esses dois valores aqui que tu vai ter que, com certeza, conhecer. Tá legal? Anota isso aí, que é extremamente importante no teu estudo. Agora, galera, tem uma relação aqui dessa expressão que eu quero muito que tu leve pronto. Como o C a gente não mexe, ele é uma constante, olha só que interessante. Quanto maior for o índice de refração de um meio, flechinha para cima aqui, né? Quanto maior for o índice de refração do meio, menor vai ser a velocidade naquele meio. Isso é bem importante. Isso é uma interpretação desta equação que tu deves levar pronta, tá bom? Então, assim, se nós estivermos em um meio cujo índice de refração é grande, a velocidade da luz, a velocidade com que a luz se propaga neste meio vai ser pequena. E vice-versa, né? Se nós estivermos em um local, em um meio, onde a luz lá se propaga com uma velocidade, o quê? Grande, o índice de refração é pequeno. Tá legal? Duas leituras rápidas aqui. Sabes que a velocidade da luz em qualquer meio transparente é sempre menor do que no vácuo. A do vácuo é a maior de todas, né? E as substâncias que constituem esses meios são chamadas de refringentes. Tá legal? Anota isso aí, que é bem bacaninha, bem interessante, bem legal. Tu deve saber, tá? Então, a gente já tirou daqui, dessa expressão, ah, mas professor, ele pode me pedir para eu calcular um índice de refração? Pode, ele pode pedir,
para tu calcular um índice de refração. Mas essa relação, galera, do N para com o V é bastante cobrada, tá? Do N ser inversamente proporcional ao V. Show? Bacana? Legal, né? E aí eu quero te apresentar um fenômeno bem legal, muito cobrado em prova, que é o continuidade óptica. Olha que interessante, pessoal. Esse primeiro frasco, ele contém um certo líquido, já vou te dizer qual é, e um bastão de vidro. E tu enxerga o bastão ali, né, na parte de fora e na parte de dentro. E, aliás, na parte de dentro até parece que ele está quebrado, não é mesmo? Parece que ele está deslocado. Isso é em razão da refração da luz. Tá legal? Essa impressão de que está quebrado, mas não está quebrado o bastão de vidro, né, galera? Essa impressão que nós temos na figura primeira aqui é justamente porque a luz propaga com uma velocidade no ar, show? E se propaga com outra velocidade lá na água. Ora, como já revelei para ti, então isso aqui é água, né? Então, como os índices de refração são diferentes, né, pessoal? A gente vai ter aqui essa impressão aí, tá? Deixa eu colocar aqui então para ti que isso aqui é na água, tá bom? Legal. Agora olha que interessante. Esse frasco da direita, quando eu coloquei o bastão, eu não enxerguei o bastão. Parece que ele sumiu, parece que ele desapareceu. Isso aqui é o tetracloroetileno, tá? Tetracloroetileno, como tu tem aí no texto do teu material. Então, olha que interessante. Parece que o bastão desapareceu, né? E por que que isso acontece? Este fenômeno, galera, é o chamado continuidade óptica, né? Quando o bastão de vidro está imerso ali no tetracloroetileno, né? Ele fica invisível, parece uma mágica, mas é pura física, tá? Por que que isso acontece, galerinha? Porque, olha aqui, os índices de refração do vidro que constitui o bastão e do tetracloroetileno são iguais. A gente diz então que esses dois meios aqui se comportam como se fosse um único meio, galera, né? Então é o que temos ali chamada de continuidade óptica. Se cair na tua prova, tu já sabe o que é que explica o fenômeno. Como chama isso aqui? Continuidade óptica. E tu vais responder para o examinador por que que dá essa impressão de que o bastão está invisível ali dentro. Porque o índice de refração do vidro e o índice de refração deste líquido específico são iguais. E a gente tem a continuidade óptica. Show? Galera, bem legal. Isso aqui já caiu. A explicação está aqui, o fenômeno está aqui. Leva pronto. Outra coisa bacana é que tu veja aqui nesta tabela, que evidentemente tu não vai decorar, né? É que nós temos aqui alguns meios materiais e os índices de refração. Olha que interessante, o do ar 1, né? O da água 1,33, né? Mas eu vou aqui para o diamante. Olha que interessante o índice de refração do diamante, galera. 2,42. Então, se nós observarmos, né, dentro daquela expressão N igual a C sobre V, se nós olharmos para o diamante, olha que interessante esse exemplo que eu estou pegando contigo. O índice de refração é grande, é bem grande, comparado com o do ar, né? Então, a velocidade da luz lá no diamante será pequena. Show? Bacana? Fácil, tá? Essa é uma pergunta bastante feita em provas. E aqui, super importante, galera, a refração sempre vem acompanhada de uma reflexão. Quero que tu marque essa figura com bastante carinho. Nota, aqui eu tenho o dióptero plano, né? A superfície ali de separação entre o ar e o vidro. E eu estou jogando uma luz, pessoal, que vai passar do ar para o vidro. Portanto, que vai, né, sofrer refração. Isso aí, né? Olha o que eu quero que tu observe. Uma parcela dessa luz, de fato, refrata, até sofrer um desvio. Já já a gente vai estudar essa questão do desvio. Mas uma outra parcela, pessoal, foi refletida.
Viste? Aliás, nós já estudamos, né, sobre isso aqui. Já estudamos que tem aqui uma reta imaginária aqui, né, que é aquela reta referência nossa, que é a reta normal. Lembra dela? Claro, né? Pois bem, isso aqui é super importante. A refração sempre vem acompanhada de uma parcela de luz que vai sofrer reflexão. Tá legal? Show? Claro que nós vamos ter aí que observar alguns detalhes em relação a ângulos e etc, tá? Que vem no futuro aí. Mas é um baita de um tópico para tu levar pronto também. Show de bola? Bacaninha? Muito bem. Então, ó, quando a luz muda este meio aqui, ela vai mudar a velocidade, porque ela está mudando o meio, né? E é super importante a gente anotar, né, pessoal, que se, né, aumentar, depois a gente pode falar melhor disso, se aumentar a velocidade, vai aumentar o comprimento de onda. A gente já viu isso lá na refração nos fenômenos ondulatórios, né? E se diminuir a velocidade, vai diminuir o meu comprimento de onda, tá? Mas eu quero que tu anote aí, a frequência permanece o quê, galera? Isso, constante, tá? Bacana de tu anotar isso aqui. Isso, aliás, é super importante na refração da luz, ou em toda a refração, né, de ondas. A gente já estudou. Aumentou o velô, aumentou comprimento de onda, e diminuiu o velô, diminuiu o comprimento de onda. E a frequência, galera, sempre constante. Tá legal? Tudo bem? Isto, anota isso aí. Eu vou sair da tela para que tu possa visualizar bonitinho este conceito aí da refração luminosa. Foi? Beleza! Tá legal? Então, vamos agora para outro tópico aqui, muito importante, que aliás explica a formação do arco-íris, né? Show de bola, tu saber isso? Xodó em muitas provas de vestibular, que aliás envolve, sim, envolve, pessoal, o fenômeno de refração, que é a dispersão luminosa ou decomposição da luz branca. Tudo bem? Isso aqui muito especial, tá? Então, notem, quando essa luz branca, pessoal, oriunda de uma vela, no meu desenho aqui esquemático, ela incide num prisma, o que é que vai acontecer, queridos? Ela vai passar do ar para o vidro ou acrílico que compõe este prisma e do acrílico para o ar novamente. Ela sofre refração. Beleza! Então, olha só, essa luz branca que incide aqui nessa superfície que separa esses dois meios vai fazer com que ocorra o fenômeno da dispersão da luz, tá? E por que que isso acontece? Por que razão isso acontece, hein, pessoal? Em razão da diferença de incidência de refração. Olha que interessante, a velocidade de propagação do feixe da luz vai mudar, tá? Então, o que é que eu preciso saber? Isso aqui, a dispersão luminosa, queridos, explica o fenômeno do arco-íris. Ele pode te pedir conceitualmente isso, tá? Eu coloquei um textinho breve, depois da chuva, minúsculas gotículas de água, né, vão ficar suspensas no ar. Então a luz vai incidir nessas gotículas, né, a luz que vem do sol, né, sofre a refração e dispersão. Então, esses fatores aí juntos, né? Olha só, a refração, né? E a dispersão vão acabar formando o arco-íris. Show! Textinho explicativo, bacana, muito tranquilo, tá? Então, claro que eu não posso deixar de levar pronto isso aqui para uma prova estilo Exame Nacional do Ensino Médio, né, galera? Então, ó, vai ter luz branca, que aliás é composta por vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né?
sofrendo refração, mudando aí o meio de propagação, mudando aí a velocidade, né? Mudando aí o comprimento de onda, e aí então eu obtendo essas cores lá no meu anteparo. Vamos analisar aqui? Vem, luz branca, refrator, e aí vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas cores tu tem que saber. Aí agora, qual é a dica? Pessoal, essas cores aqui, que estão ali na faixa da luz visível, eu quero que tu leve pronto algumas coisinhas referentes a ela nessa ordem. Monta no teu esquema, monta no teu resuminho isso aqui, ó. Todas essas cores têm um comprimento de onda, velocidade, frequência, energia do fóton, tá? Anota que esse E aqui, ó, galera, ele é a energia do fóton, tá legal? O índice de refração e o desvio. Vocês veem que elas desviam em relação à minha reta imaginária aqui, né? Que seria a minha reta normal, tá bem? Então ocorre, né? Você consegue ver que ocorre. Deixa eu fazer uma normalzinha aqui, um pouco mais perpendicular a essa superfície do prisma. Uma reta imaginária aqui, só para te dar referência, tá? Beleza? Então, ó, todas elas têm comprimento de onda, velocidade, frequência. Cada uma tem a sua frequência, tá, pessoal? Energia do fóton, luz visível, né? O índice de refração e o desvio. Como é que tu vai fazer para levar pronto isso? Então, ó, tu vais memorizar a sequência: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O famoso VLA, VAAV, né? Se tu pegar as iniciais aqui, tu pode, na tua cabecinha, formar o VLA, VAAV. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Show? Mas, Dani, eu já entendi que a dispersão da luz, a decomposição da luz branca é responsável pela formação do arco-íris. O fenômeno da refração e da dispersão ocorre lá. Já entendi esse sistema do prisma. Agora eu quero essa dica. Lambda V, F, energia, N, desvio. Como é que tu vai gravar? Olha que interessante. O lambda, ele cresce para cima, a velô cresce para cima. E o resto? Cresce para baixo, galera. Olha que barbada. Então, o maior comprimento de onda é do vermelho. A maior velocidade é do vermelho. O menor comprimento de onda é do violeta. A menor velocidade é do violeta. Agora, olha só, a maior frequência é do violeta. Quem carrega mais energia é o violeta. Show! O índice de refração, qual tem o maior? Olha que interessante que a velocidade e o índice de refração, lembra da equação? Quando um sobe, o outro desce. Lembra? Ó, N é igual a quem, galera? Para tu acertar, C sobre V. Se eu não mexo, é constante. Então, quando o N sobe, o V desce. Então, olha que bacana, ó. O maior índice de refração é o do violeta. Muito cobrado. Quem mais desvia aqui em relação à normal é o violeta. Então, olha que interessante. Quem mais desvia tem a menor velocidade. Show? Vamos retomar então aqui. Tu vais escrever o VLA, VAV, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, lambda F, F, lambda V, F, lambda V, F, energia, N, desvio. E aí, tu vais fazer flechinha para cima e o resto é tudo flechinha para baixo. Show? Baita dica, saio da lousa, tu anota, não esquece que o E significa energia do fóton, tá? Beleza, tá aí então, queridos, um fenômeno que é chamado de dispersão luminosa, que é um fenômeno onde nós temos aqui
a refração da luz. Tá bacana? Tá tranquilo? Então tá, é importante tu levar pronto essas palavrinhas, né? Porque elas vão te ajudar na hora de identificar o tipo de fenômeno, tá? Legal, olha aqui, ó, não esquece, lambda V, FEN desvio, tá? Estas são as características de todas essas cores aí da luz visível. Bacana! E agora chegamos nas leis da refração, que são duas e são muito cobradas na tua prova. Claro que é uma teoria bem legal. O raio incidente. Mas quem é o raio incidente? É aquele que chega na superfície de separação. A reta normal. Quem é a reta normal? É a nossa reta referência. Aquela reta que nós vamos usar para dar a medida dos ângulos de incidência e de refração. Tu lembra lá na reflexão, nós usávamos a reta normal, né, para fazer justamente aquela ideia assim, aqui está a reta normal, olha, aquela reta imaginária, né, e a gente aqui colocava o raio incidente, isso na reflexão, né, pessoal? E aqui o raio refletido, lembra? Lembra? Estou fazendo um pequeno desenho aqui só para te lembrar. E nós medíamos, olha aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, o ângulo de incidência e aqui o ângulo de reflexão. Vocês lembram disso? Ficou bem pequenininho aqui, só para dar a ideia de que a reta normal, galera, ela é uma referência para nós, tá? Já agora, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, aquele que vai passar para o outro meio, né? Aquele raio que vai passar para o outro meio, por exemplo, que vem para cá assim, né, no meu pequeno desenho aqui, ó, né, esse raio que vai para baixo aqui, né, eles são coplanares. Galera, isso é apenas para tu entender que eles estão tudo no mesmo plano. Ótimo. E existe uma equação chamada Lei de Snell-Descartes, muito importante, que é N1 seno I igual a N2 seno R. Quem é o N1? É o índice de refração do meio 1. Quem é o seno I? É o seno do ângulo de incidência. Quem é o N2? É o índice de refração do meio 2, vezes o seno R, que é o seno do ângulo de refração. Lembrando que tanto o ângulo de incidência como o ângulo de refração são medidos com a reta muito bem, normal, tá? Então, olha a figura aqui, olha a figura, ângulo de incidência, ângulo de refração. Mas, Dani, como é o nome dessa reta aqui? Essa é a nossa reta referência, reta normal, tá bom? Muito bem, olha a reta normal ali, servindo como referência para eu medir o ângulo de incidência e o ângulo de refração, neste caso. Show, galera? Agora, olha a outra figura. Aqui o raio incidente, aqui é a minha reta normal e aqui o meu raio refratado. Destaque para o ângulo de incidência e o ângulo de refração, ambos medidos com a reta normal. Mas qual é a diferença, hein? Qual é a diferença? É que eu posso ter, pessoal, numa incidência oblíqua, Dani, peraí, o que é uma incidência oblíqua? É aquela quando o raio incidente, deixa eu colocar o nome desse raio aqui, galera, ó, é aquela quando o raio incidente, ele chega formando um ângulo ali diferente de 0, diferente de 90 com a normal, tá? É um ângulo de 30, 45, um ângulo de 60, enfim, isso é uma incidência chamada incidência aqui oblíqua, tá? Daqui a pouco a gente vai ver outros tipos de incidência. Por enquanto, vamos aqui para esse tipo de incidência, tá, galera? Então, olha só, o raio incidente vem e passa para um outro meio.
Mas tu nota, qual seria o caminho natural desse raio se houvesse continuidade óptica? Seria esse aqui, tu tá vendo? Que o Dani está traçando aqui. Ô queridos, o que é que aconteceu com o meu raio refratado? Ele desviou, ele se aproximou da normal. Observa, nem sempre vai acontecer esse desvio. Muito importante, esse desvio acontece na incidência oblíqua. Tá legal? Daqui a pouco eu vou te mostrar que existe uma refração onde não tem desvio. Tudo bem? Mas o que aconteceu com esse raio? Olha só, teoricamente ele deveria seguir reto, sem desvio, e ele se aproximou da normal. E este aqui, teoricamente, ele deveria, olha aqui, seguir este caminho. Mas ele, o raio refratado, se afastou da normal. Então tu consegue, né, visualizar aqui que quando o raio refratado, vou colocar aqui, ó, raio refratado, se aproxima da normal, o I é maior do que o R, por óbvio, né? Agora, quando ele se afasta da normal, ele quem? O raio refratado, tá legal? Este é ele de baixo. Quando ele se afasta, ele vai ter um R maior do que o I, ou I menor que R. Show! Já identifiquei, Dani. Agora, o que é que eu devo levar? Pronto. Por que isso aconteceu? Porque mudaram os índices de refração, porque mudou a velocidade da luz naquele meio. Tá show? Tá tranquilo? Agora existe um macete aqui, uma dicasinha aqui, tá? Que tu pode levar pronta para a prova. Deixa eu até colocar aqui a nossa famosa expressão. Como é que é a nossa famosa expressão, galera? É N, né, índice de refração absoluto, igual a quem? C sobre V. E tu já sabe qual é a relação de N e V, né? Se um sobe, o outro desce. Então, olha só. Olha que legal e que barbada isso aqui. Para tu memorizar, quando acontece assim, de o raio se aproximar da normal, como ele abaixou, a velocidade diminuiu, tá? É uma dica, é um macete, ó. Se ele abaixar, significa que a velocidade diminuiu. Se ele levantar, significa que a velocidade aumentou. Vamos de novo? É um macete do Dani. Se eu observar essa figura, essa configuração aqui, leva pronto, tá? Se o raio se aproximou da normal, ele abaixou, diminuiu a velô. Ora, se diminuiu a velô, o que aconteceu? Aumentou o índice de refração. Então, o índice de refração de B é maior que o índice de refração de A. E a gente poderia colocar aqui como baixou a velocidade em B é menor do que a velocidade em A, porque são inversos, tá bom? E a frequência dessa luz permanece constante, inalterada. E aqui, pessoal, vamos aqui. O que aconteceu com esse raio de luz quando ele passou para o meio B? Ele, ó, o levantou, né? Se ele levantou, ele aumentou a velocidade. Então, olha só, se aumentou a velocidade, lembra? Se aqui sobe, significa que diminuiu o índice de refração. Então, o índice de refração de A é maior que de B. Show? Claro, porque aumentou a velocidade em B. Isso quer dizer, a velocidade em B, olha aqui, ó, ela é o quê? Vamos colocar a velocidade em A, né? Desculpa. A velocidade em A, ela é o quê? Menor que a velocidade em B. Viu que legal? Isso aqui tu pode levar pronto, galera, porque é pergunta-chave, tá? Sempre desse jeito. Se tu vires essa configuração e o raio de luz se aproximou da normal, diminuiu o velô. Se tu vires essa configuração e o raio de luz se afastou da normal, aumentou o velô. Se diminuiu o velô, significa que passou para um local onde o índice de refração é maior. NB maior que NA. Show! Agora, se aumentou a velocidade do raio refratado, significa que se aumentou a velocidade,
passou para um meio onde o índice de refração é menor. E o índice de refração, então, do B, ele é menor do que o do A. Mas e se eu precisar calcular, professor? N1 seno I, N2 seno R. Show? Tem que saber, claro, seno de 30, seno de 45, seno de 60, para tu poder usar a lei de Snell-Descartes, tá? Lembrando que se vem do ar, galera, se vem do ar, o índice de refração N1 é 1, tá bom? Geralmente ele não informa isso, ele apenas diz, tá? Então a grande conclusão é que quanto maior o ângulo, menor o índice. Olha aqui, quanto maior o ângulo, menor o índice. O N de B é menor, tá? Um meio vai ser dito mais refringente que o outro quando o índice de refração é maior do que o outro. Tá show? Tá tranquilo? Anota aí, querido. Isso é bem legal, essa dica aí, para tu entender as combinações aí, né? Como é que funciona a segunda lei em questão de se aproximar ou se afastar da normal. Estamos falando do raio refratado. Show? Copia aí. Muito bem. Certo aí? Tudo tranquilo? Vamos ver como é que isso aqui cai. Um feixe de luz monocromática atravessa a interface entre dois meios transparentes com índices de refração N1 e N2. Está ali a nossa reta normal. Está aqui o nosso raio incidente. Está aqui o nosso raio refratado, né? Olha que interessante. De imediato eu já vejo. Olha aqui, este seria o caminho, né? Caso eu tivesse a continuidade óptica. Mas esse raio, o que é que aconteceu com ele, galera? Ele, ó, se aproximou da normal, aquela configuração que eu te expliquei agora há pouco, né? Se ele baixa, ele se aproxima da normal, diminuiu a velocidade. Eu nem li o enunciado e já estou matando isso, ó. Significa que diminuiu a velocidade, ou seja, aumentou o índice de refração, mas a minha frequência permanece o que, galera? Constante. Ah, que show! No momento em que eu vejo essa configuração e já tiro essas informações, é muito útil. Com base na figura, é correto afirmar que ao passar do meio N1 para o meio com N2, a velocidade... Opa! Vamos lá então? A velocidade. A primeira pergunta é sobre a velocidade. Lembra? Se o raio se aproximou da normal, diminuiu a velocidade. A frequência permanece constante. E o comprimento de onda? Lembra que a gente falou no início? Se diminui a velocidade, significa que também vai diminuir o comprimento de onda. Por quê? Lembra, pessoal? Lembra como a frequência é constante? Ó, velocidade no meio 1 sobre comprimento de onda no meio 1 é igual a velocidade 2 sobre comprimento de onda no meio 2. Essa é a equação da implicação da frequência ficar constante, né? Então, velocidade, ela diminuiu. Por quê? Porque, ó, o aproximou da normal, né? Frequência permanece constante. Diminuiu, permanece constante. E o comprimento de onda, hein? Combina, ele é diretamente proporcional à velocidade. Então, diminui, permanece constante e diminui. Show? Uma breve explicaçãozinha daquilo que a gente falou. Como o raio refratado se aproxima da reta normal, podemos concluir que a luz passa de um meio menos para um meio mais, né? Lembra? Se N é igual a C sobre V, né? A velocidade diminuiu, o índice de refração aumentou, tá? Se N igual a C sobre V, exatamente o que eu coloquei aqui, né? A gente vai ter essa relação inversa e a frequência permanece constante. Show, né?
Bacana, pegada conceitual daquilo que eu te expliquei agora há pouco, tá? Basta então tu ver se esse raio refratado, que forma um ângulo com a reta normal, se ele se aproximou ou se ele se afastou da normal, e aí tu conclui o restante. Show? Bacana? Copia aí. Olha aí que legal essa questão. Dá um pause no teu vídeo para que tu possa copiar, para que tu possa entender tudo isso. Show? Bacaninha, né? Tá? Deixa então eu apagar aqui. Vocês viram, pessoal? A parte do entendimento aqui do que acontece com os raios, né? Eles são muito importantes na análise da questão. E aí, claro, tu sabendo a equação, tu consegue montar a relação do N inverso do V, tá? Showzinho? N igual a C sobre V. Podemos evoluir? Então vamos lá. Olha aqui, em um laboratório de óptica, uma estudante de física realizou um experimento para caracterizar um material transparente desconhecido por meio de um valor do seu índice de refração, ND, N desconhecido. Ela montou o experimento de modo a enviar um feixe de laser a partir do ar em direção à interface do ar com esse material. Olha que legal aqui, tá? Bem tranquilo. O que é importante eu destacar da figura? Raio incidente, reta normal, correto? Raio incidente, aquele que incide, raio refratado, né, galera? Nota o que aconteceu, queridos. Esse seria o trajeto se tivéssemos continuidade óptica, né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui, né? Esse aqui seria o trajeto se tivéssemos continuidade óptica, né? Mas esse raio refratado, ele, ó, se aproximou da normal. Ah, então quer dizer que diminuiu a velocidade, né, professor? Sim, lembra? Quando o raio refratado se aproxima da normal, diminuiu a velocidade. Ah, e a minha equação é N igual a quem mesmo? C sobre V. Se diminuiu a velo, aumentou meu N. Ha! Já estou manjando. Agora ele quer que tu diga qual é o material, né? Qual é o material? Veja que eu tenho aqui vários materiais, ar, glicerina, diamante, vidro, álcool etílico. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, o que ele deu? Com base na figura, né? Nós temos aqui que o seno de θ é 0,37, você pode concluir que o material era. Beleza, então agora que eu já entendi que a velocidade diminuiu e que aumentou o índice de refração, né? Vindo do ar é 1, pode ser qualquer um destes, né? Eu preciso de um pouco mais de informações. Eu preciso lançar mão, né, da lei de Snell. O que me diz a lei de Snell, galera? Ela diz que N1, lembra? N1 seno de I é igual a N2 seno de R, né? Incidência, refração. 1 é o ar, então N do ar, seno de quanto? De 30, igual ao N do desconhecido, seno de θ. Show! Mas ele deu o seno de θ para nós, que é 0,37. Pronto, querido. É só agora que tu tens informações algébricas no problema, tu entrar com esses valores aqui, tá? Índice de refração do ar, 1. Seno de 30, 0,5. N desconhecido, não sei, seno de θ 0,37, conforme dado lá. Fazendo o algebrismo, o N, o índice de refração do material desconhecido é 1,35. Aí tu procura na tabela, é o álcool etílico, ficou ali aproximadamente em 1,36. Show? Legal, né? Essa, portanto, a pegada mais algébrica, usando a lei de Snell-Descartes. Cuidado, porque os valores que tu usa aqui, ó, no seno de I e no seno de R são medidos com a reta normal. Show? Não esquece, tá? Se porventura ele te der um círculo assim, né? Tá? Tu tem que lembrar quem é o seno, ele não precisa te dar o seno, né? Ele pode
te dizer aqui, ó, que o seno, quem é o seno? O cosseno é o cateto adjacente. Então aqui é o cateto oposto, né? Ó, o cateto oposto, caso ele não te dê, né? Dividido pela minha hipotenusa, tá? Isso poderia aparecer, por exemplo, num raio de luz que chega numa superfície circular, tá? Onde tu vai ter que, por exemplo, achar o seno fazendo isso. Veremos aí questões no futuro, tá? Caso ele não te dê o seno, tu pode usar a relação trigonométrica, fechado? Mas chamo a tua atenção, é sempre ângulos medidos com a reta normal. Tá legal, gurizada? Que bacana, né? Deixa eu limpar a tela aqui. Estou entendendo, professor? Até aí, tudo bem. Refração da luz, né? Mudança na velocidade, quando muda o meio de propagação, relação N igual a C sobre V, lei de Snell-Descartes, tudo de boa, né? Para a gente poder entrar na prova sabendo isso aqui. Show? Bacana. Vamos adiante? Refringência, portanto, tem um conceito físico associado a ela, tá? A refringência é a resistência que o meio oferece à passagem da luz. Põe isso no teu material, cara. Marca isso no teu material, tá? Este termo refringência tem um significado físico. Show? Bacana? É a resistência que o material, que o meio, né, oferece para a passagem da luz. Olha esse quadrinho aqui que eu montei para ti. Quando o meio é mais refringente, a gente costuma chamar de meio mais. Tudo bem? Ele é mais denso, a luz lá vai ter menor velocidade e, consequentemente, menor comprimento de onda. Lembra, né? Esses dois combinam, tá? Agora, quando o meio é menos refringente, tem menos densidade, ele é menos denso, então a luz consegue se propagar com maior velocidade, consequentemente maior comprimento de onda. A figura está mostrando ali o velho e bom, né, a animaçãozinha da refração de uma luz passando, por exemplo, do ar para a água, tá? Só para tu entender. Grava isso aqui, querido, que é bem importante. Entenda esse significado de resistência que o meio oferece à passagem da luz, tá? Porque isso vai ter influência direta na velocidade. Show? Lembra que eu te falei que nem sempre numa refração ocorre desvio? Lembra? Pois é. Olha que interessante aqui. Essa incidência é a chamada incidência normal, tá? Vamos colocar aqui, pessoal, ó, incidência, o quê? Normal. Professor, o que é isso? Incidência normal, eu não sei. É quando o raio incidente, ele entra exatamente em cima da normal, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície de separação. Mas, pessoal, ele não forma, o raio incidente não forma ângulo nenhum com a reta normal. Vocês veem aqui, ó, o ângulo de incidência é igual a zero. Este cara cai na prova. Quando a incidência é normal, ocorre sim a refração. Vocês estão vendo que o raio incidente existe e o raio refratado também. Existe a passagem, existe a mudança de velocidade, de fato aqui, mas não existe o desvio. Então, na incidência normal, galera, marca aí, ó, não ocorre o quê? Desvio, porque tu tens de tomar cuidado que ele fala assim na prova. Toda refração da luz, né? Toda refração luminosa ocorre desvio. Nem toda. A incidência normal é aquele tipo de incidência onde o raio incidente vem bem perpendicular ao dióptro e aí ele
passa para o outro meio, ele refrata de fato, mas sem sofrer desvio, tá? Agora, nota, como passou do mais para o menos, olha só que interessante, do mais para o menos, né? A velocidade em R é maior. Tu lembra, né? Ó, N, já escrevemos isso algumas vezes aqui na lousa, né? É igual a C sobre V. Diminuiu o índice de refração, então aumentou a minha velocidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Diminuiu o índice de refração, aumentou a velocidade. Portanto, a velocidade em R, aqui, é maior que em I, tá? Show! O lambda combina, é maior, mas tanto o ângulo de refração quanto o ângulo de incidência formados com a normal, pessoal, são zero. Eles não estão aqui inclinados em relação à normal. Você consegue ver isso? Não tem inclinação em relação à normal. Super bacana isso aí. Anota que é bem relevante, tá? A famosa incidência normal, tá? Neste caso, a gente tem uma refração, mas sem desvio. Beleza? Que legal! Tudo bem, então? Tudo tranquilinho? Gente, vamos analisar essa situação 1 aqui, da luz então passando de um meio menos, lembra que eu te falei, né? Nós vamos chamar menos refringente para um meio mais, e alguns comportamentos da luz aqui que vale a pena tu saber na hora da prova. Veja bem, meio A, meio B, superfície de separação. Galera, vem comigo aqui, ó. Olha o raio incidente aqui, olha o raio refratado aqui e olha o raio, refletido. Porque tu te lembra, toda refração vem sempre acompanhada de uma reflexão. Se acontecer a refração, eu vou ter uma parcela ali refletida. E olha, que legal essa figura. Falando em parcela refletida, olha, 100% do meu raio incidente aqui, 70% passou para o outro meio, 30% então sofreu reflexão. Show? Olha bem, do menos para o mais refringente. Lembra, se aumentou o índice de refração, diminuiu a velocidade, fato é que se aproximou da normal. Primeira figura, bem tranquila, sem problemas. Pessoal, eu vou aumentar o ângulo de incidência para I2 com a reta normal. 100% da minha luz aqui, olha que interessante, passou 50% para o outro meio. Portanto, refratou 50% e ó, 50% refletido. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Que legal! E olhem para a terceira figura. Opa! Aumentei o meu ângulo de incidência até 90 graus, que aliás chamei de máximo. Já vamos discutir isso aí. Galera, olha que interessante. Raio incidente formando 90 graus com a reta normal, passou para o outro meio, raio refratado, 20% e 80% refletiu. Cara, observando aqui da figura 1 para a figura 2 e até a figura 3, o que eu constatei? Que eu aumentei o ângulo de incidência. Sempre obtive uma parcela de luz refratada e uma parcela de luz refletida. Mas o que é que aconteceu com a parcela de luz refletida? À medida em que eu aumentei meu ângulo de incidência, olha lá, foi aumentando a parcela de luz refletida. Em contrapartida, foi o quê? Diminuindo a minha parcela de luz refratada. Show! Baita informação. À medida que o ângulo de incidência aumenta, o ângulo de refração aumenta, vocês podem ver aqui, não é mesmo? E a intensidade da refratada diminui e a da luz refletida aumenta. Conclusão, galera, pouca gente sabe disso. Quando a luz refrata, quando a luz passa para o meio mais refringente, ocorre os dois fenômenos. Ocorre a reflexão e a refração, tá? E não ocorre reflexão interna, ou seja, essa luz ela não volta, né? Ela não volta toda
para o mesmo meio. Show isso aqui, hein? Dá uma observada legal e entende, grava, memoriza, porque é legal, certo? Então essa eu chamei de situação 1, tá? A luz passando do meio menos para o meio mais e o comportamento aí, tanto do raio refratado quanto do raio refletido, porque a gente combinou, né? Toda refração vem sempre acompanhada de uma reflexão. E agora vamos adiante, gente. Vamos lá, queridos. Situação 2, a luz passando agora do meio mais para o meio menos. Opa, olha só. Agora eu quero que tu observe que a luz está vindo aqui, ó, de baixo para cima, tá bom? Do meio B para o meio A. Bacana? Olha o ângulo de incidência. Ah, porque isso pode acontecer também. É uma configuração que pode aparecer na tua prova, tá, pessoal? A luz vindo aqui, ó, de baixo para cima, por exemplo, tá? Isso pode aparecer. Nem sempre ela vai vir de cima para baixo, ela pode vir de baixo para cima. Então, rapidamente observemos aqui, ó. Olha o 100% do raio que está incidindo na superfície de separação, né? Olha o ângulo I1 formado com a reta normal. Olha a parcela de luz que refratou e olha a parcela de luz que ficou ali no mesmo meio, no meio B, 15%. Vou aumentar o ângulo. Olha aqui. Que loucura, rapaz! Do meio mais para o meio menos. Olha a luz aqui do raio incidente, formando um ângulo I2 maior que o I1, né? Olha a parcela de luz aqui refratada e olha a parcela de luz refletida. Mas que interessante, do meio mais para o meio menos, hein? E a última figura, olha que show essa figura. Eu aumentei o meu ângulo de incidência até um valor L, né? Situação limite. Olha só, o I é chamado de L. Muito importante, hein? É um valor limite. Então, 100% da luz aqui incidindo na superfície de separação com o ângulo L. E olha lá, ele foi chamado aqui de ângulo rasante, pessoal. Tu viu? Somente 0,001%. Pouquíssima gente sabe disso. E olha que interessante, galera, 99,9999% da luz fica ali no mesmo meio. Show! Isso quando, professor? Quando o meu ângulo de incidência é chamado de L, né? Quando o meu ângulo de incidência é chamado de limite, o limite, pessoal, que eu consigo jogar ali para que eu consiga ter um pouquinho de luz passando para o outro meio. Muito importante isso, né? Esse ângulo aqui, inclusive, ele é chamado de ângulo de refração rasante, né? Ele vem ali junto à superfície de separação. Vocês estão vendo isso? Bacana, né? Então, à medida que o ângulo de incidência aumenta, mas nota, eu estou indo do meio mais para o meio menos. O ângulo de refração aumenta e a intensidade da luz refratada diminui, mas a intensidade da luz refletida aumenta consideravelmente. Conclusão, galera, super importante. Se o ângulo de incidência é menor do que o limite, ocorre as duas coisas. A reflexão, como vocês podem ver, e a refração. Se o I é igual a L, a intensidade do raio refratado é quase nula, né? E ele se propaga ali, ó, rasante, junto à superfície, né, de separação. Quase toda a luz, quase, hein, pessoal? Quando o I é igual ao L, veja bem o limite. Eu não posso passar desse limite. O que é L? L é chamado de limite. Anota aí, tá? Então eu vou ter quase toda a luz refletida. Tchê, importantíssimo isso aí. Anota porque pouquíssima gente sabe, ok? Muito bem, essa é a situação 2. Então vocês viram que na situação 1 eu estava vindo do meio menos para o meio mais. Show! Agora eu estou indo do meio mais para o meio menos, tá? E observando esse comportamento. Claro que isso é bem delicado, né? É um assunto que tu vai aí ler no teu material, formar um resumo criterioso disso,
porque pouquíssima gente sabe, tá? E agora a gente chega aqui na situação limite. Olha só, quando o meu R é 90 graus, o meu I igual a L na situação limite. Olha, pessoal, este é o ângulo limite, tá? A luz está vindo para cá, ó. Se eu passar do ângulo limite, ou seja, se o ângulo de incidência for maior do que o limite, aí você não vai mais ter refração. Se o ângulo I, anota isso, cara, se o ângulo I for maior do que o limite, eu supero. Olha quanto era o limite. Vocês lembram que no limite a luz vinha e passava para o outro meio rasante. Bem pouquinha, né? Agora, olha só, se eu vou além do limite, olha como é que eu estou jogando a luz aqui. Eu estou jogando com um valor de incidência medido com a normal maior do que o limite. Então, não ocorre refração. Olha, se o I é maior que L, não ocorre refração. E sim o que chamamos de reflexão total, tá? Tem duas condições. Vem comigo. Aqui eu coloquei de maneira mais textual, simplificada, né? A luz tentar passar de um meio menos para um meio... Desculpa, de um meio menos... A luz tentar passar para um meio menos, de um meio mais para um meio menos. Nossa segunda situação. E o I ser maior que o L, tá? Isso é a condição para que tu entendas a reflexão total. Então a luz vai passar de um meio para outro, onde eu vou superar o valor do limite, o incidência é maior que o limite, e aí então essa luz fica aprisionada toda naquele meio ali. Tá legal? Claro que devem, né, pessoal, ser obedecidas algumas leis para que isso aconteça, né? Aqui eu coloquei textual, né? Mas se tu quiser calcular o seno do ângulo limite, basta tu pegar o índice menor e dividir pelo maior. Pouquíssimas vezes eu vi pedir isso, mas é bom tu saber, tá? Seno do ângulo limite é só tu pegar o índice de refração menor e dividir pelo maior. Mas aqui eu quero te mostrar aqui um fenômeno bem importante, super bacana, que acontece envolvendo a nossa refração, que é a miragem. Dias muito quentes, né, pessoal? Vai ter uma camada de ar mais quente próximo do solo, né? Esse ar quente, tu sabe, ele é menos denso, então ele fica sobre o ar frio. O ar frio fica mais embaixo. Os raios de luz, né, eles se propagam mais rapidamente aonde? No ar quente. Por quê? Porque ele é menos denso, né? E quando passa pelo ar quente, eles se curvam para cima. Show, tá? O cérebro humano, ele intercepta os raios de luz que percorrem uma trajetória retilínea, então visualizamos o objeto refletido e invertido. Olha lá, pessoal, dando a impressão que o carro está de cabeça para baixo. Nome do fenômeno no Enem: miragem. Por que que acontece? Refração da luz do sol. E o que que isso nos dá? Nos dá uma imagem aparente ali, a luz rebatida, tá? Porque existem diferenças de densidades do ar quente para o ar frio, tá? Aqui eu coloquei um textinho também para ti, ó, que tu tem vários tipos de miragem, né? Basicamente a miragem ela vai ser assim, ó, ou chamada de inferior e superior. A inferior, pessoal, é essa que acontece no deserto, em rodovias, tá? Que nós vamos ter esse fenômeno explicativo aqui com chave do problema, tá? E a miragem superior, ela é mais comum em regiões polares, tá? É mais difícil dele te cobrar. Então, a miragem eu quis colocar aí, vou até sair da tela para tu copiar, para tu anotar, para tu fazer a tua observação aí sobre este fenômeno que é muito importante aí, tá? Que é um fenômeno onde a refração está presente e aqui é onde eu tenho essa aparente imagem aí em função disso. Beleza?
abri esse parênteses aqui, mas quero te dizer que para ter reflexão total, nós estávamos vendo lá, né? E existem duas condições muito importantes. Lembra? Primeiro, o sentido de propagação é do meio mais para o meio menos. O último exemplo que eu te dei. A luz está vindo, ela está tentando passar do meio mais refringente para o meio menos. Primeira condição. E a segunda é que o ângulo de incidência tem que superar o ângulo limite, tá? Quando ocorrer isso, olha aqui, pessoal, nenhuma parcela de luz vai passar para outro meio, tá? Então, cuida! Este fenômeno é diferente da reflexão externa, que é sempre acompanhada de uma refração, como eu te mostrei. A aplicação disso aqui, galera, a aplicação da reflexão total, show, sempre aparece na fibra óptica, aquela luz que carrega dados, né? Muito importante, sem perdas, né? Então, olha que interessante. Vem o raio de luz aqui carregando informações. Isso é legal, né? Isso é bem moderno. Com I maior do que L, não vai acontecer refração, né? Porque eu estou satisfazendo o I maior que L. E outra coisa, a luz está vindo do meio mais para o meio menos. Né? Ele vai te mostrar isso, ó, material menos refringente, e esse branquinho aqui, ó, é o material mais refringente. Então, ela está indo do meio mais para o meio menos. Quando isso acontece, olha, pá, bate, volta, fica toda a luz concentrada ali, os teus dados são transferidos de maneira eficiente dentro desse revestimento chamado fibra óptica. Tá legal? Show, tu tem isso aí no teu material. Não esquece as duas condições, não esquece a aplicação. Fechado? Isso é só tu memorizar depois do entendimento, evidentemente, daquela nossa tela lá de situação 1 e situação 2 que tu vais estudar. Belezinha? Show! Marca no teu resumo aí. Tudo certo, galera? Vamos aplicar? Vamos lá então. São dados os índices de refração absolutos N dos seguintes materiais dos meios ópticos aqui, ó, N do ar 1, N da água 1.3, N do vidro C 1,5 e N do vidro P de pato 1,8. Vocês viram que o índice de refração do vidro é maior, né, do que o índice de refração do ar ali. Um raio de luz monocromática de uma cor só foi emitido sobre um sistema óptico formado por 3 destes meios, obtendo a configuração seguinte, essa aqui. 1 e 2 são dióptros planos, que separam os meios A de B e B de C. Então olha só que interessante, galera. Vem uma luz daqui, incide aqui e passa para o meio B. Ótimo! Vocês estão vendo a normalzinha aqui que eu desenhei? Olha aqui, ó, a minha reta normal, olha que bacana aqui, ó. Olha aqui a minha outra reta referência, a minha reta normal aqui. Vem um raio de luz de A e refrata para o meio B. E aqui ele fica aprisionado. Olha que interessante, hein? Ocorreu reflexão total aqui, pessoal, né? Satisfez aquelas duas condições, tá? Ele quer saber quais são esses meios, não é mesmo? Quem que é o A, o B e o C aqui? Se é água, vidro, ar, vidro P, vidro, como ele chamou, C, enfim, tá bom? Bueno, eu quero que tu dê uma olhada rapidamente aqui no seguinte, o que é que aconteceu com o raio de luz quando ele passou de A para B? Ele se aproximou ou ele se afastou da normal? Olha que interessante, o trajeto que ele deveria seguir era esse aqui, não é mesmo? Tá? Se fosse uma continuidade óptica, né? Ele deveria seguir este trajeto aproximado aqui, né? Mas ele, ó, se aproximou da normal. Isso é um bom começo, porque eu sei que se ele se aproxima, diminuiu a velocidade.
velocidade. Se diminuiu a velocidade, aumentou o índice, né? Tá legal? Então isso já é um bom início aqui para eu concluir. Mas vamos assim, vamos pensar o que aconteceu aqui então. Olha só, do meio A para o meio B, o raio de luz se aproximou da normal, como eu te falei. Então eu já posso concluir que o índice de refração do B é maior que o índice de refração do A, né? Por que, professor? Lembra, ó, N é igual a C sobre V. Lembra aqui, ó, se ele se aproximou da normal, diminuiu a velocidade, aumentou o índice. De A para B, eu já matei, tá? No meio B, reflexão no dióptro. Então, quer dizer, significa que é satisfeita aquela condição. Olha só, o NB é maior que o NC. Lembra? Ah, olha aqui, ó, o NB é maior que o NC. Lembra? Lembra disso? Se tu não lembra, eu volto. Olha lá, ó, a luz tem que vir do meio mais para o meio menos, né? Isso é bem interessante. Então, olha só, galera, do meio mais para o meio menos, para que haja reflexão total. Do meio mais para o meio menos. Ela tentou passar para o C, mas não conseguiu. Então, NB maior que NC. Show? Então, a única alternativa é a alternativa A, né? Onde eu tenho água, certo? Água, olha aqui, ó, 1,3, fechou? Vidro P, né? 1,8, né? E o outro aqui que era o ar de novo, tá? Muito bem. Então, aí a alternativa A satisfazendo a situação. Fechou? Copia, anota, pausa o vídeo, observa o que tem de relevante aí. Tranquilo? Que legal, tá? Pessoal, então esta análise aqui é super importante na refração, tá? Do N igual a C sobre V. Bem como tu conhecer as condições para que haja reflexão total, para que aquele raio de luz, então, não refrate. Show de bola? Bacana, tá? Olha como já evoluímos aí nestas questões referentes à nossa refração luminosa. Show de bola? Bacana. Então tá, pessoal. E agora chegou o momento da gente estudar as lentes esféricas, tá? As lentes esféricas, onde vai acontecer o fenômeno da refração. E eu quero te apresentar dois tipos de lente, tá? As lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Aqui eu mostrei para vocês na figura, né, alguns tipos de lentes que a gente costuma usar. Biconvexa, borda fina, né? Plano-convexa, borda fina, e a côncavo-convexa, né? Borda fina. Show? Representação dessas lentes de borda fina será assim, pessoal. Será com essa setinha aqui, tá? Quando que eu tenho essa lente de borda fina, então, que eu vou no vestibular, na prova do Enem, identificar? Apareceu essa setinha, show de bola, tá? Agora, bicôncava, olha só, côncava aqui, borda grossa, plano côncava, né? Borda grossa e convexo côncava, borda grossa. Quando que eu vou ter a borda grossa na minha prova de vestibular ao Enem? Essa figura aqui com a parte das extremidades mais alargadinha. Agora, como é que eu chamo? Como é que eu chamo a lente de borda fina, pessoal? Chamarei de convergente. Mas espera aí. A lente de borda fina eu vou chamar de convergente se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio. Tipo, quando essa lente aqui ela é usada no ar. Por exemplo, tá? Quando essa lente ela é usada aonde? No ar, pessoal.
olha que interessante, ela é uma lente chamada convergente. Por quê? Porque o índice de refração da lente é 1,5, 1,3, é maior do que o do ar. Agora, essa lente de borda grossa, utilizada onde? Eu vou colocar aqui também, ó, usada no ar, pessoal, né? Vale lembrar que o índice de refração do ar é 1, né? Aproximadamente 1. Vale lembrar que o índice de refração do ar é 1, aproximadamente 1, né? Então, essa lente de borda grossa eu vou chamar de divergente, porque o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Então, lembra disso. Olhei 99% dos casos. Olhei lente de borda fina no ar, né, que é onde ela vai estar 99% dos casos. Lente de borda fina, convergente. Lente de borda grossa chamaremos de divergente. Show? Agora, se a lente, olha isso aqui, se tu tens no teu material, isso é raro de acontecer, mas galera, se excepcionalmente a lente for menos densa que o meio, aí inverte essa classificação, tá? Por exemplo aqui, ó, se o índice de refração da lente fosse menor do que o do meio, ela é posta num meio onde o índice de refração dela é menor, aí essa lente de borda fina passa a se chamar divergente. Complexo, né? Se essa lente de borda grossa, né, se ela for colocada num local onde o índice de refração da lente seja menor do que o do meio, ela passa a se chamar de convergente. Muito difícil isso acontecer, tá? Mas o que vai acontecer na tua prova é que lente de borda fina é lente convergente, provavelmente usada no ar. Show! Porque o índice da lente maior que o índice do meio. Lente de borda grossa na tua prova usada no ar é chamada divergente. Por quê? O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Show? Então, isso é o que vai aparecer para ti, tá? Não te preocupa, excepcionalmente pode mudar, mas aí a prova é mais no estilo FUVEST, tá? Mais no estilo ITA, algo que ele vai assim fazer essa modificação para ver se o aluno está atento a isso. Então, que essa classificação pode mudar. Mas por que eu chamo essa de convergente e essa de divergente? Por quê? Por que razão, pessoal? Por que razão eu chamo essas lentes aqui de borda fina no ar de convergentes e essa de borda grossa de divergente? Por quê, hein? E a explicação está aqui. O meio que envolve a lente geralmente é o ar, né, galera? Que é menos refringente que o vidro. Então, olha que interessante. A lente de borda fina, quando a luz ela vai passar pela lente sofrendo refração, ela converge para um ponto. Por isso eu chamo essa lente aqui de lente convergente. Olha que interessante, pessoal. Porque ela pega aqueles raios refratados e joga para o foco. Show! Converge para o foco. Agora, olha a lente de borda grossa. Os raios de luz, quando refratam, eles espalham. E os seus prolongamentos, olha que interessante, é quem vão convergir para o foco. De fato, queridos, o raio, ele espalhou. Por isso que eu chamo essa lente aqui de lente o quê? Divergente, a lente de borda grossa utilizada no ar. Tá bom? A explicação é essa. Olhei na prova uma lente de borda fina, olha qual é o comportamento dela, convergente. Olhei na prova uma lente de borda grossa, olha qual é o comportamento dela, divergente. Ela espalha o raio. O prolongamento desse raio é quem vai para o foco. Desde que estas lentes estejam sendo utilizadas num meio onde o índice de refração da lente é maior. Por exemplo, o ar, tá bom? Show de bola, galera? Entendido o porquê, então, da lente de borda fina
ser convergente e da lente de borda grossa ser divergente, tá bom? Essa é a explicação, quero que tu marque isso aí no teu material. Muito bem, agora preciso sim conhecer os elementos, né? Preciso conhecer os elementos dessa lente, rapidamente a gente vai aqui para eles, olha só, aqui a lente de borda fina vai ter um ponto A, F, O, F', A'. A lente de borda grossa vai ter um ponto A', F', O, FA. Quem são esses pontos, professor? Ponto antiprincipal, foco, centro óptico, foco linha, antiprincipal linha. Detalhe, essa distância é a distância focal, né? Desde o centro óptico até o foco, e esse 2F é o que me dá o antiprincipal. Vamos anotar aqui, galera, o nome desse cara, uma vez na vida tu anota. Antiprincipal. Fechou? Esse é o ponto antiprincipal, tá? Aqui a mesma coisa, né? Antiprincipal linha, foco linha, centro óptico, foco e antiprincipal. Tanto na lente convergente quanto na lente divergente, eu tenho os raios notáveis, pessoal. Olha só, todo raio de luz que incide paralelo na convergente refrata passando pelo foco. Show! Né? Todo raio que incide passando pelo foco refrata paralelo. Este o contrário deste. Na lente o quê? De borda fina. Agora, olha na lente de borda grossa, todo raio que incide paralelo ao eixo principal. Detalhe, eu não sei se tu te lembra, este aqui é o meu eixo principal. Às vezes ele fala na prova este nome, né? Ó, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal refrata e o prolongamento passa pelo foco. E se ele vem na direção do foco, ele refrata paralelo, tá? Importantíssimo, este raio de luz que vem pelo centro óptico continua sem sofrer desvio, tá? Este aqui é super importante, tanto na lente de borda fina, na convergente, quanto na lente de borda grossa, na divergente. Show? Então, olha aqui, ó, paralelo, foco, tá bem? Foco, paralelo, ó, paralelo, espalha, prolongamento vai para o foco. Se ele teoricamente passaria pelo foco, refrata paralelo, tá? Paralelo, foco, foco, paralelo, paralelo, foco, foco, paralelo. Grava este aqui, pessoal, é bastante cobrado, ó. O raio incidente, teoricamente, passaria pelo foco, mas como a lente é uma lente divergente, ela vai espalhar esse raio e o prolongamento dele é quem passa pelo foco. Show? Tá bem? Então, por que razão eu preciso dos raios notáveis? Para construir as imagens, né? A gente vai construir as imagens igual que fizemos lá no espelho, no cruzamento dos raios refletidos ou, refratados aqui, né? Ou no prolongamento deles, tá? Então, nós vamos construir as imagens no cruzamento dos raios refratados ou no prolongamento deles, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos, igual fizemos no espelho, né? Igual fizemos no espelho côncavo, vamos fazer aqui com as lentes, tá show? Então, eu quero começar mostrando para ti a construção, a formação de imagens nas lentes convergentes. É jogo rápido, é tranquilo, é fácil. Primeiro caso, onde está o meu objeto? Antes do antiprincipal. Ah, professor, tu colocou aqui AO, FO. Pois é que eu estou chamando esse antiprincipal do lado do objeto e o foco do lado do objeto. Show, queridos? Então, olha só, aonde vai formar a imagem desse objeto? Antes de A, paralelo, vai lá,
refratar passando pelo foco, tá? Muito bem. E agora, centro óptico. Notem vocês que os raios refratados se cruzaram aqui. Olha lá, que barbada. O próprio raio refratado foi quem se cruzou. Show? Os próprios raios refratados foram quem se cruzaram. Lá está a minha imagem. Aqui é o meu objeto, aqui é a minha imagem. Olha lá, paralelo, foco, centro óptico direto. Então, qual é a característica dessa imagem? Menor, real e invertida. Muitos alunos me perguntam, mas Dani, por que é real? Porque ela é formada pelo próprio raio refratado. Show? Anota aí, real, formada pelo próprio raio refratado. Caso 1 foi, é só saber construir, tá? Aqui, esta lente deveria estar um pouquinho mais para a direita aqui, mas tu entendeu a lógica. Caso 2, pessoal, olha onde está o meu objeto. Bem no A, bem no anteprincipal objeto. Vamos lá, então? Onde é que vai aparecer a imagem desse objeto? Paralelo, refrata lá no foco, olha lá, tá? Centro óptico, onde se cruzaram os raios refratados? Olha aqui, bem ali, o próprio raio refratado. Então, aqui está a minha imagem. Olha o objeto no anteprincipal objeto, olha a imagem no anteprincipal imagem. Característica dela, pessoal, igual, mesmo tamanho, real. Por que real? Porque ela é formada pelo cruzamento efetivo dos próprios raios refratados. E invertida porque ela é do eixo principal para baixo, tá bom? Bacana? Simples o caso 2, né? Então, já estive antes do anteprincipal, no anteprincipal, agora eu vou pôr meu objeto entre o anteprincipal e o foco. Ora, como é que eu faço? Simples, paralelo, foco, centro óptico. Onde se cruzaram os refratados, pessoal? Lá atrás, olha lá que loucura, meus queridos. Maior, claro, porque ela é dimensionalmente bem maior que o objeto. Real. Por que que ela é real? Porque ela se formou no cruzamento dos próprios raios refratados. E invertida porque ela é aqui do eixo principal para baixo. Lembra, só é possível projetar imagem real. Lembra disso. Show? Eu só posso projetar no anteparo uma imagem que é real. Caso 3 foi? Show! Já estive antes do AO, já estive com o objeto em AO, já estive com o objeto entre o AO e o foco, agora eu vou pôr meu objeto no foco, bem parecido com o que fizemos no espelho, né? Espelho curvo, vem com o Dani, paralelo, foco. E agora aqui, ó, centro óptico. Opa, professor, estes raios aqui refratados não se cruzam. Se cruzam, querido? Não, né? Nem se eu prolongar aqui, ó, nem se eu promover o prolongamento aqui, deixa eu pegar essa canetinha aqui, ó, nem se eu promover o prolongamento deles, eles vão se cruzar. Opa! Então, isto aqui me dá uma imagem chamada imprópria, formada no infinito. Legal? Essa é bem parecida lá também com a ideia do objeto colocado no foco de um espelho côncavo. Aliás, as características são bem iguais, né? Show, galerinha! E agora, ó, já estive antes do AO, já estive no AO, já estive com o objeto entre o AO e o foco, já estive com o objeto no foco, agora eu vou pôr meu objeto entre o foco e o centro óptico. Vem comigo! Paralelo, foco, centro óptico. Epa, estes não se cruzam, professor. Os próprios raios refratados não se cruzam. Mas, se eu prolongar,
Olha o que acontece, querido. Se eu prolongar os raios refratados, se eu prolongar, eu vou ter o cruzamento não dos raios refratados, concorda comigo? Mas do prolongamento dos raios refratados. Olha aqui, isso aqui eu quero que tu anote, é o prolongamento dos raios refratados, galera. Então eu vou ter uma característica da minha imagem, né? E ela é maior, porque evidentemente ela é maior que o objeto, virtual. Por isso, por que ela é virtual, professor? Porque é o prolongamento, querido, não é o próprio raio. E direita porque ela está aqui com essa orientação do eixo principal para cima. Show? Bom, importante tu saber, a lupa está aqui nessa configuração, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, a minha lupa como uma pergunta de prova. Qual é o tipo de lente que é uma lupa? É uma lente de borda fina, usada no ar. É uma lente o quê? Convergente. Show? A lupa é uma lente convergente. Onde está o objeto que eu quero enxergar aumentado? Entre o foco e o centro óptico da lupa. Qual é a característica da imagem que a minha lupa vai me dar? Virtual maior e direita. Ou virtual direita e maior, como queira. Show de bola? Analisa esse caso aí. Ele é bem importante. Analisa esse caso aí. Tá beleza? Então, cinco casos aí, né, de construção de imagem na lente de borda fina. Ô pessoal, a nomenclatura, as características são as mesmas do espelho côncavo, tá? Bom isso aí. Agora, né, formação de imagens em lentes divergentes. Ah, que legal, porque aqui é um caso único, igual ao que fizemos lá no espelho convexo. Lembra? Nós tínhamos um caso único. Então, eu vou colocar o meu objeto aqui, tu estás enxergando aí? Olha o meu objeto aqui, tá? E aí, paralelo, lembra, como essa lente é uma lente de borda grossa, ela espalha o raio. Mas ela não espalha, né, em qualquer direção, ela espalha na direção aqui, ó, do foco. Então, olha lá, ó, espalhou na direção do foco. O prolongamento vem para cá, centro óptico, beleza. Onde é que se cruzaram os raios? Aqui. Eu não tenho efetivamente os raios, né, pessoal? Porque eu tenho aqui, ó, o prolongamento desse raio refratado. Vamos de novo? Vamos de novo. Então, ó, paralelo, essa lente é divergente, ela espalha, né? Mas não espalha em qualquer direção. Espalha na direção do foco, ó, pã, o prolongamento vem para cá, centro óptico, até colocar aqui que eu esqueci, né? Ó, muito bem. E aqui está a minha imagem, sempre. Olha lá, pessoal, sempre virtual, direita e menor, sempre. Então, usando uma lente divergente, eu nunca vou conseguir aumentar. Tudo bem? Nunca vou conseguir aumentar. Até eu consigo, aproximando o meu objeto, aumentar um pouquinho aqui, mas a imagem nunca vai superar o tamanho do objeto, tá? Notem, se eu aproximar um pouco o meu objeto, né, da lente, a minha imagem até aumenta um pouquinho, porque o cruzamento se dará mais perto, né? Mas nunca, pessoal, a imagem supera o tamanho do objeto. Show? Bacana? Então, são 5 casos nas lentes convergentes e um caso na lente divergente. Show? Estou saindo da tela para a tua anotação aí. Beleza, querido? Show? Claro que assim como fizemos
lá nos espelhos, aqui também vamos ter que fazer o estudo analítico, tá? Então, é também importante conhecer o recurso algébrico, tá? Mesma equação de Gauss aqui, 1 sobre FO igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. No entanto, distância focal, distância da imagem até a lente, distância do objeto até a lente. Show? Bacana? Fórmula do aumento, I sobre O, tamanho da imagem, tamanho do objeto. Show? Na mesma unidade. Posso escrever o aumento também como menos DI sobre DO. Show de bola! E posso, juntando as duas, já que ambas são fórmulas de aumento, I sobre O igual a menos DI sobre DO. Dani, quando é que eu uso? Quando eu tiver os elementos para poder usar. Mas, claro, convenção de sinais, né, pessoal? Super importante. Se o foco é positivo, estaremos falando de uma lente o quê? Convergente, tá? Então, cuida, se falar no enunciado que a lente é convergente, foco positivo. Se falar no enunciado que a lente é divergente, estaremos aqui falando de um foco negativo. Show? Bacana, importante tu saber isso aqui. Ah, fiz a conta e achei negativo o valor do FO, lente divergente. Ou a prova diz, uma lente divergente tem foco de tanto. Boto o menos aqui na frente da fração. Show? Se porventura o teu DI for positivo, tua imagem é uma imagem real. Se o teu DI for negativo, tua imagem é uma imagem virtual. Isto. Quanto ao I, se o I for positivo, a tua imagem é uma imagem direita, né, orientada para cima. Se o teu I for negativo, tua imagem é invertida. Cuidado! Se lá na hora da prova ele disser uma lente, papapá, conjuga uma imagem invertida, então tu vais usar o I negativo de 2 centímetros de altura, né? Se falar que é invertida, menos na frente do I, tá? E aqui o velho e bom esquema do aumento, né? Se o aumento, módulo do aumento é igual a 1, a tua imagem é igual. Se o módulo do aumento é maior do que 1, tua imagem é, por óbvio, maior. Módulo, tá, pessoal? Estou interessado somente no valor aqui, tá, querido? Se o módulo do aumento é menor do que 1, sei lá, achei aqui 0,3, 0,5, aí a tua imagem ela é o quê? Menor. Evidentemente que o sinal do A também vai me dizer se ela é invertida ou direita, tá bom? Eu saio da lousa, tu já tens este mesmo estudo analítico aí para os espelhos côncavos e convexos, né? Aqui, claro, estou dando um enfoque para ti em função das lentes. Show? Copiou, querido? Tá? Mas é bem importante que tu saiba, tá, a construção de imagens, né? E o tipo de imagem que vai se formar. Isso é o que eles preferem perguntar. Show, queridos? Vamos aplicar? Vamos lá. Antes, porém, uma questãozinha sobre divergência ou convergência, tá? Isso aqui é bem importante, sobretudo quando se fala em óculos, né? Tá? Quando a gente tem lá o grau dos óculos, né? A divergência e convergência, a receita do oftalmologista, né? Ela traz essas informações. Então, ó, divergência ou convergência, tá? Mede a capacidade da lente, olha só, a capacidade da lente de convergir ou divergir os raios de luz que nela chegam, tá? Então, quanto maior a distância focal, como tu pode ver, ó, quanto maior a distância focal, né, menor será essa tendência, ó, ou quanto menor a distância focal, mais converge para o foco, tá? Certo? Se a tua lente, querido, lá na prova, em termos numéricos, for uma lente convergente, borda fina, a vergência ou convergência, tu usa um ou outro, tá?
um é sinônimo do outro. Algumas provas preferem divergência, outras provas preferem convergência. Se a lente é convergente, esses valores serão positivos, caso contrário, negativos, tá? E aí como é que eu calculo a divergência? O inverso do foco. Pronto, tá? Nunca vi isso aí ser complexo em prova. Como é que eu calculo a divergência? Ou como é que eu calculo a convergência, que são sinônimos, né? O inverso do foco. Pessoal, a unidade é a dioptria, ó, por isso que eu disse, é muito comum em receitas de oftalmologista ele colocar lá olho direito, tantas, né, DIs. Então, olho esquerdo, tantas DIs, né, são dioptrias, correto? E eu chamo a tua atenção que é o inverso do foco, o inverso da distância focal. Só que a unidade de distância focal, pessoal, é metro. Show? Então aqui, ó, fica metro elevado na menos 1, que é a dioptria, tá? Grava isso. Portanto, eu devo usar o foco em metro para poder, se pedir, calcular a divergência ou convergência. Lembra disso aqui, que é o que mais cai em prova, ó. Quanto menor a distância focal, mais os raios de luz refratados convergem para o foco. Tá legal? Aquela figurinha ali é bacana de tu anotar, é uma figura que tu pode complementar no teu material sem estresse, sem problema. Lembrando que isso aqui está, né, no dia a dia da gente, na receita lá do oftalmologista. Tá legal, querido? Tá tranquilo? Não esquece, se tu precisar calcular a convergência ou a divergência, tu vai fazer 1 sobre a distância focal, mas põe tua distância focal em metro. Show? Legal, que bom. Tudo bem? Vamos aplicar então este estudo analítico? Uma lente delgada, uma lente fina é utilizada para projetar. Opa, palavra importante aqui, ó, pessoal. Projetar, né? Lembra que só é possível projetarmos imagens reais, né? Só é possível projetarmos imagens reais, né? Numa tela situada a 1 metro, opa, 1 metro da lente está a imagem. Então a imagem está a 1 metro da lente, o meu DI, que eu já posso colocar 100 centímetros, tá? Então estou projetando numa tela, num anteparo, a imagem que está a 1 metro da lente, tá? Uma imagem de um objeto de 10 centímetros de altura que está a 25 da lente. Então tem algumas informações importantes aqui. Primeira pergunta, a lente é convergente. Veja só, para que eu projete, eu preciso ter o que, pessoal? Uma imagem real. Lente divergente da imagem virtual. Então, não posso ter uma lente divergente. Necessariamente essa lente é o quê? Convergente. Porque a gente já falou aqui, só é possível projetar imagens reais. Vamos colocar aqui, ó, só projetamos imagens, o quê? Reais. Anota aí, querido, tá? Fechou, show de bola, tá? Então, muito importante, veja as informações que temos. DI, tá? O tamanho do objeto aqui, que é 10 centímetros, e temos também aqui, ó, esse objeto está localizado a 25, então meu DO é 25, tu viu, todo mundo em centímetros, tá? A distância focal vale 20? Vamos ter que experimentar fazendo a equação de Gauss. 1 sobre o foco igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. 1 sobre foco igual 1 sobre 100, porque estou trabalhando com centímetros, né? Mais 1 sobre 25. Fechado? Montei aqui a minha equação de Gauss. Faço MMC, que dá 100, e chego aqui, pessoal. 1 sobre F igual a 5 sobre 100. Portanto, meu foco é 20 centímetros. Show de bola. Questão 2, correta. A imagem é invertida? Veja, tu podes aqui construir, né, essa imagem. Vejam vocês, a lente ela é uma lente convergente. Se o foco é 20,
e o meu objeto está sem, ele está além, né? Ele está mais para cá. Então, ó, paralelo, foco, né? Aqui, foco paralelo, ou poderia também jogar o do centro óptico aqui, ó. Olhem que eu estou jogando do centro óptico aqui, tá lá o cruzamento efetivo dos raios refratados, né? Mostrando que a minha imagem é real, show, maior, né? E invertida o caso 3 das tuas lentes aí, tá? Então a imagem sim é invertida, né? Tá legal? Primeira, segunda e terceira, ou número 1, número 2 e número 4, todas corretas aí, tá, pessoal? Anota direitinho aí, pega no teu material essa questão, pausa o vídeo aí e vamos adiante. Vamos adiante? Então tá, deixa eu limpar a tela aqui, só para a gente continuar a observar a número 8 e a número 16 dessa questão bem legal sobre lentes esféricas, tá? Vamos adiante? Vamos lá então. A número 1 nós já sabemos que é verdadeira, 2 e 4 também. O tamanho da imagem é 40? Ah, podemos fazer aqui, ó, aumento igual a I sobre O, que é menos DI sobre DO. Então, olha como fica fácil aqui. Tu tens que calcular o tamanho do I, o O a gente sabe, né? Menos DI sobre DO. Fazendo o isolamento do I, fica I igual a menos 100 vezes 10 dividido por 25, ou seja, I igual a menos 40 centímetros. Vocês notaram que este menos aqui, ó, mostra que a minha imagem é invertida. Então, de fato, o tamanho da minha imagem é 40, maior do que o meu objeto, né, pessoal? Show? E a imagem é virtual? Não, né? A imagem, por ser possível projetá-la, tem que ser uma imagem real. Bom, tranquilo, uma boa questão aí, onde tu tem o todo dessa parte aí de algebrismos sobre lentes. Bacana? Que legal! Copia aí então, anota aí no teu material e vamos encerrando aqui. Vamos encerrando aqui. Deixa eu sair da lousa para tu poder fazer a anotação, né? E vamos aqui então para os distúrbios da visão, que são 3. Rapidamente, pessoal, nosso olho aqui se comporta como uma lente biconvexa, né? E a imagem, pessoal, ela é projetada lá na retina. A retina é a tela do olho, anota aí, tá? Então, eu tenho miopia, onde a minha imagem está antes da retina, eu tenho a hipermetropia, onde a imagem está depois, e eu tenho o astigmatismo, onde ela está ali fora do eixo. Eles te perguntam de maneira simples e direta, correção de miopia, como é que eu devo fazer? Usando uma lente divergente. Está ali a lente divergente, de modo a jogar a tua imagem na retina. Anota, a retina é a tela do olho. Correção da hipermetropia, como é que eu faço? Com uma lente convergente, tirando então aquela imagem de lá, de trás, depois da retina, para sobre a retina, que é a tela do olho, tá bem? Então, miopia, lente divergente. Hipermetropia, dificuldade de ver objetos que estão próximos, né? Correção com lente convergente, tá? Enquanto a miopia, dificuldade de ver objetos que estão distantes, correção com lente divergente. E o astigmatismo, hein, pessoal? Corrijo com lente cilíndrica, tá? Para a gente compensar a assimetria do sistema óptico ocular. A gente vai ter um defeito visual ali, né? Onde a gente tem uma assimetria, fica fora de eixo, lente cilíndrica. Show? Então ele te pergunta o que é miopia? Dificuldade em enxergar objetos distantes, corrijo com lente divergente. O que é hipermetropia? Dificuldade de enxergar objetos próximos, corrijo com lente convergente. E o astigmatismo, aquela fora de eixo, que eu corrijo com lentes cilíndricas. Mais 2 fenômenos aqui, presbiopia, que é o endurecimento do músculo, né? Aquela perda de capacidade de contração do músculo, corrijo com lente convergente, e o estrabismo, que é o desalinhamento dos eixos ópticos do olho, né? A gente vai ter cada olho apontando para uma direção, corrijo por cirurgia ou lentes prismáticas, mas o que mais cai é miopia, hipermetropia e o astigmatismo. Show?
estuda bem isso, grava bem essas questões teóricas de lentes, parte prática, toda a questão de refração da luz, monta um bom roteiro que tu vai precisar. Um abraço do Dani.